tabela, Criciúma e Fluminense, né, 8 horas. A situação do Fluminense bem complicada. Mano Menezes ainda não conseguiu vencer, assumiu o time há pouco tempo, mas na vaga do Fernando Diniz. Mas desde então, desde a saída do Fernando Diniz, foram 4 jogos, né? 2 derrotas com o Marcão, que era interino, um empate com o Internacional já sobre o Mano Menezes, e agora essa derrota, o Mano que ainda não conseguiu vencer, chegou com essa missão de tentar tirar o time dessa situação. Hoje, último colocado do Campeonato Brasileiro, ele tinha falado em estancar derrotas, em somar pontos, celebrou o ponto contra o Inter, mas agora contra o Fortaleza não conseguiu fora de casa. Então, uma situação do Fluminense bem complicada, e é um jogo que é sempre muito difícil o Criciúma lá, né? Então, assim, tem essa questão ainda aí de ser um jogo agora fora de casa, ali no Heriberto Rios, com aquele caldeirãozinho que a gente conhece. Então, vamos ver como é que vai ser. E quem quiser acompanhar, Criciúma e Fluminense. Criciúma e Fluminense, jogo também exclusivo do Premier, nessa faixa das 8 da noite. Como eu falei, o Premier tem gostado de usar essa faixa. É uma faixa que não prejudica muito a transmissão depois de TV aberta, que o torcedor gosta de chegar em casa, abrir aquela cerveja, ver o jogo. Então, é uma estratégia interessante que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro como um todo, né? Não sei como é que vai ser no ano que vem, porque vão ser 2 blocos diferentes. A Globo, por enquanto, só tem a Libra. Mas para esse ano é uma estratégia que tá me parecendo bastante lógica. O Sport TV foca mais nas partidas mais cedo, de meio de semana, tipo 6h30, 7h30, de sábado às 9 da noite. Mas durante a semana o Premier pega aí a faixa das 8 e é bem interessante, sim. Agora, com relação ao jogo em si, se alguém me perguntasse em abril, antes de começar o Campeonato Brasileiro, qual time eu acharia que, chegando na 16ª rodada, teria uma vitória, 4 empates e 10 derrotas, talvez eu citasse qualquer um dos 4 que subiram da Série B, inclusive o Criciúma, né? Atlético Goianiense, talvez o Juventude. Eu poderia citar um Corinthians pelo Campeonato Paulista horroroso que fez e está na zona de rebaixamento. Eu poderia citar, sei lá, um Vasco pela forma como trabalhou nos últimos tempos e pelas bagunças todas com relação à SAF. Eu jamais citaria o atual campeão da Libertadores. É impressionante o que o Fluminense faz nesse Campeonato Brasileiro. E a situação está começando a ficar... Começando não, já está se esbaldando em ficar de um jeito catastrófico. São 7 pontos conquistados em 15 rodadas. Já tem ali para o 16º, na abertura da rodada, a gente está fazendo o programa ao vivo na segunda-feira, são 7 pontos de diferença para o Cuiabá, que é o 16º. Se não começar a reagir logo, a situação vai ficar quase incontornável. E o Criciúma é uma boa equipe, jogando em casa, está fora da zona de rebaixamento, subiu como um candidato a cair, até agora ficou pouquíssimo na zona de rebaixamento, é um bom começo de campeonato para o Criciúma, mas que vem de derrota. Será que dá para a gente apostar o quê nesse jogo aí? Uma vitória do Criciúma, um empate, ou o Fluminense vai reagir finalmente? Olha, eu vou chutar um empate. Eu acho que o Fluminense tem 2 boas notícias, que é a volta do Diogo Barbosa e do André. No caso do Diogo, é um lateral que o Mano já botou como titular contra o Inter. Tem um estilo ali de ser um jogador que explorou bastante a velocidade, alongou o campo, né, como às vezes costumam dizer, né? Ele foi uma opção ali pela esquerda, estava suspenso. André também, que era uma da espinha dorsal, ficou um tempo machucado ali com o Diniz, então voltou já sob o comando do Mano. É outro jogador muito importante, então são 2 voltas que acho que pode mudar um pouco a cara do Fluminense. Torcedor do Fluminense que deve ter secado pra caramba a Colômbia, mas não deu certo, ainda sem o Arias, que era um outro jogador importantíssimo. Então vamos ver assim, como é que vai se portar com essas voltas. Acho que são voltas importantes, e aí eu estou acreditando que talvez possa sim arrancar um empate lá. Não é um jogo fácil, o Criciúma é muito forte em casa, mas acho que de repente com essas vitórias pode ser que o Fluminense volte com um pontinho na bagagem. Eu vou colocar uma vitória do Criciúma. Eu acho que o Criciúma é muito forte jogando em casa. Quando perdeu para o Palmeiras, né? Então, assim, times muito mais bem trabalhados e tal. Então, nesse caso, eu ainda não consigo confiar no Fluminense, não. Em algum momento eu vou apostar em vitória do Fluminense. Em algum momento o Fluminense vai ganhar, evidentemente, mas não vou colocar o palpite ainda nessa rodada.